rolou uma cereja nesse bolo, que é o vídeo do Marcos Duval, que você passou ontem. Eu queria Duas passar de vezes. novo. Assim, Marcos Duval é uma picareta, tudo bem, mas eu não duvido, não, de que o ministro Luiz Fux tenha procurado falar com gente ligada ao Departamento de Estado americano e, sei lá, né, em nome de salvar o patrimônio dele. E uma dessas pessoas, eu não sei, o Marcos Val depois tirou do ar isso aqui, mas eu queria registrar, tá? Claro que não entrou na lista, gente, são coisas óbvias. Óbvias. É só parar e raciocinar. Opa, peraí. Por que o Fux não entrou na lista? Imprensa, vocês que gostam de... Por que vocês não questionaram isso na imprensa? Não publicaram isso? Por que o Fux não entrou na lista dos Estados Unidos? Fiz a reunião. Foi excelente. Ele mostra um papel aqui, né? De um e-mail, aparentemente, do STF. De novo, esse cara é doente mental, pode ter forjado isso aqui, mas, como diria o Fux, indúbio pro réu. Reunião excelente. O Fux é um cara humano, justo, e já não aguentava mais. Já não aguentava mais estar calado. E a conversa foi, eu disse a ele, segue, inicia, discordando do que está acontecendo, do que o STF está fazendo, porque senão o seu nome vai entrar na lista. E expliquei o que era a lista. Inicialmente, perde visto, ele, família, eternamente. Depois, se continua gravando, vai para a lei Magna. De novo, eu não sei se o cara está mentindo ou não, porque é um picareta, né, doente mental. Agora, o Fux se mostrou um sujeito que não está também em condições de ser julgado como muito racional, né? Parecia, além de tudo, muito desesperado para se distanciar dessa denúncia de tentativa de golpe, Viário. Não, e tem mais uma questão, né? Se a gente juntar o vídeo do Duval com a postagem daquele Otávio Facuri, aquele empresário bolsonarista, o Otávio Facuri disse numa postagem que o Fux teve uma reunião com o Departamento de Estado dos Estados Unidos depois dele ter condenado os 400 do 8 de janeiro e que daí ele mudou de postura. O empresário bolsonarista entregando o jogo, né? Foi uma resposta ao doutor Paulo Faria, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, esse pessoal estava todo conversando na internet, e esse doutor Paulo Faria colocou assim: questiono se Fux reconhece a incompetência do STF da turma para julgar Bolsonaro e demais sem foro de prerrogativa, por quais razões não tomou essa mesma atitude nos julgamentos dos sequestrados do 8 de janeiro? Alguém consegue responder? E aí o próprio Faca, que é a arroba do Facuri, disse... Esses votos foram antes de uma certa viagem que ele fez aos Estados Unidos, acredito que foi em abril ou maio desse ano, antes de ouvir o que ele ouviu lá de pessoas ligadas ao Departamento de Estado norte-americano. Isso aqui viralizou, explodiu na rede, e aí o pessoal já está fazendo, evidentemente, o link entre essa suposta reunião que o Facuri está falando que o Fux teve nos Estados Unidos com essa suposta reunião que o Duval está falando que teve. E aí já tem gente dizendo que o Duval, então, participou da mesma reunião com o departamento e com o Fux. É onde há fumaça, há fogo, mas é muita coisa para apurar, só que não é um caso. São dois. É o Facuri falando também algo que pode corroborar a fala do Duval. Os ministros conversam com várias pessoas da imprensa, várias pessoas, claro, do governo americano. E, por exemplo, o Paulo Figueiredo tinha convidado o ministro Barroso para um converscote lá, para falar a respeito dos casos, ali, do que eles interpretam como censura, etc. e tal. E o Barroso confirmou. O Fux não apareceu nada ainda, a não ser esse negócio do Facuri, que é um empresário bolsonarista olavista. Então, o
voto do Fux é van la lettre, assim, com relação à extrema-direita. Ele foi além das teses da defesa, surpreendeu os advogados. Por que essa vontade tamanha aí de produzir essa jurisprudência em nome dos golpistas? Para livrar a cara dele, claro. Também tem um endereço, que não é só esse aí. O Fux é o cara do mato no peito. Eu li ontem aqui a famosa matéria da Mônica Bergamo, quando dá a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, que ele prometeu para o Zé Dirceu, e nunca foi desmentida essa matéria, de que ele ia matar no peito os processos do mensalão. Deu no que deu. Ele dizia, nesse texto aí, que usava com frequência essa expressão. E ontem ele fez isso. Matou no peito. Como todo mundo que fala que vai matar no peito, sei que, em geral, dá merda. Que ele quis salvar sozinho a pele dos golpistas, acabou se isolando ainda mais e acabou ficando, né, como um palhaço nessa corte aí, num momento histórico em que cresce a figura do Alexandre de Moraes, diante dessa palhaçada do Fux ainda mais, cresce o Flávio Dino, crescerá a Carmen Lúcia, tenho certeza, hoje, e o Fux vai ficando um anão golpista, a serviço da extrema-direita mundial, morrendo de medo do impacto que isso terá sobre os negócios dele, querendo se desvencilhar dessa turma, com atitudes francamente calhordas, como essa de dizer que há ministros que estão sendo censurados, que estão com medo de falar, dando a entender assim, de uma maneira covarde, infantil também, que o Alexandre de Moraes impede os outros de se manifestarem, tentando inventar novas regras para julgar, acabar com os pares, né? Não tem mais sentido você ter turmas do STF, já são coisas estabelecidas, então, assim, precisa mudar alguma coisa fundamental, que é o quê? O Fux sair. Se tivesse vergonha na cara, ele acordaria hoje e falaria, puta, o que eu fiz ontem? Foi mal aí, tô indo nessa, sabe? Né? Entendi o recado, desculpa, foi mal, tava doidão. E aí pede para cagar e sai. Mas vaza. Não, vergonha, uma vergonha. Espero sinceramente que o Celso de Mello esteja sendo cobrado pelos jornalistas que vivem falando com ele, sempre viveram que o Celso de Mello é falastrão, e tem muitas fontes aí na imprensa, no sentido de desautorizar o que o Fux falou ontem, citando o trabalho do ministro aposentado do STF, Celso de Mello. Nosso decano, falo muito com ele, disse, converso, mas não sobre esse processo. Duvido, é mentira. O ministro vai falar sobre o quê? A chuva, sei lá, futebol, vai falar sobre peruca? Não. Claro que ele conversa com o Celso de Mello. O Celso de Mello tem sido, em todos os artigos dele, bastante contundente na condenação dos golpistas, na condenação do projeto de anistia, não dá margem à segunda leitura de maneira nenhuma. É só pau aí na tentativa de golpe, compreendendo o papel do Supremo Tribunal Federal nessa quadra histórica. E citado pelo Fux. O Fux citou uma penca de juristas e iluministas que, puta, estão revirando na tumba a essa altura. Agora, o Celso de Mello está vivo. Está vivo. Acho fundamental aí que alguém cobre do Celso de Mello uma palavra desautorizando o que o Fux fez com ele. Tem uma cena de Annie Hall, do Woody Allen, que eu gosto muito, em que ele vai no cinema e atrás dele tem um cara dando em cima de uma menina e citando o Marshall McLuhan. E aí o Woody Allen está na fila, tá, começa a ouvir aquela groselha, ele vira para o cara e fala assim, eu não suporto mais, o Marshall McLuhan nunca falou isso que você está falando isso. Tudo isso o cara falar para ganhar a moça. E aí, não, falou sim, tal. Não, então vamos chamar o Marshall McLuhan. Aí o McLuhan aparece e fala, nunca escrevi nada disso que você está falando, você está completamente equivocado, você está tentando enganar essa pobre coitada. E eu acho que o Celso de Mello deveria ser chamado às falas para dizer, olha,
Se eu escrevi isso aí em outro contexto, eu não tenho nada a ver com o que o Fux fez ontem aqui nessa corte, viado. Ele cita o Celso de Mello, ele cita pessoas que também já partiram. Agora, uma coisa que me incomodou muito é que ele citou muito Constituição dos Estados Unidos, emenda dos Estados Unidos, intelectuais dos Estados Unidos para justificar o seu voto. Fica muito estranho no momento em que a gente está vivendo, que a gente tem enfrentado aí das tentativas de retaliações econômicas do Trump, dessa interlocução do Paulo Figueiredo, do Eduardo Bolsonaro com a Casa Branca. De repente, aquele cara que está dando um voto esdrúxulo, que está indo completamente na contramão, que está matando no peito, é um cara que começa a citar porque a primeira emenda, porque a segunda emenda, ou porque o jurista de Harvard, entende? Isso abre, e a culpa não é nossa, abre uma margem muito grande, inclusive para discussões a respeito disso. Para discussões como o Chico Pinheiro ontem colocou na conta do X dele. Fux conseguiu a absolvição, está absolvido por Donald Trump. Abre margem para esse tipo de coisa, porque realmente ele começa a fazer um discurso que agrada imediatamente a extrema-direita, mas que começa a ter o Paulo Figueiredo dizendo finalmente alguém que honra a toga, o Eduardo Bolsonaro, os filhos todos do Bolsonaro se pronunciando também, o Malafaia, evidentemente, todos eles subiram para 1 milhão rapidinho, 1 milhão no Trend Topics, o Fux honra a toga, rapidinho. Então, dá esse tipo de margem. O Fux vai ter que se explicar. A gente não sabe se daqui a 5 anos, 10 anos, 20, 30, se vamos saber isso depois da morte dele, mas isso vai ter que vir à tona de alguma forma. O que aconteceu nesse julgamento? A gente não está falando de qualquer julgamento, é o julgamento mais importante, no mínimo, do período de redemocratização desse país. Sim. No mínimo. No mínimo. Então, isso vai ter que vir à tona. Vai ser que nem a Copa de 90, que a gente ficou sabendo 30 anos depois, que deram uma água batizada para o branco do Brasil e Argentina, né? Com o Maradona debochando. Vai ser mais ou menos isso. 30 anos depois a gente vai saber o que aconteceu, porque é inacreditável o que a gente assistiu. E eu fico pensando como é que foi a noite do Alexandre de Moraes, do Flávio Dino, da Carmen Lúcia, do Zanin, se reuniram, se conversaram de madrugada, porque realmente estava todo mundo muito incomodado. Olha, isso aí é material mesmo para um filme, livro, documentário, uma grande reportagem, anatomia de um voto golpista. O que aconteceu, né, tentar entender as circunstâncias, com quem que ele falou, com quem que ele se reuniu. Eu acho que é um dever cívico mesmo tentar explicar o que esse vagabundo... Ai, não deveria ter falado isso. Não, ministro do Supremo. O ministro do Supremo. Data Vênia. O que ele fez? Porque é de uma gravidade histórica. O que esse cara fez foi dar material para a defesa de um golpe de Estado no Brasil. É uma coisa assim que a gente se esforça para não ficar indignado, mas é impossível não ficar. Impossível, porque é aviltante. Depois de uma batalha assim, que não é iniciada agora, é uma batalha em nome de gente que morreu sob tortura, em nome de gente que estava ali tentando lutar pela redemocratização do Brasil. E vê o ministro Supremo com a responsabilidade que tem e faz essa lambança, esse trabalho nojento, inclusive contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele estava atacando a Suprema Corte, estava aviltando, estava ali tentando justificar os ataques dos golpistas, bagrinhos e os mandantes à corte da qual ele faz parte. É, assim, um negócio que eu nunca vi. Juristas, estudiosos do tema, nunca viram. Ele produziu uma montanha de lixo para ser usado por gente mal intencionada. Essa tese aí do golpe gradual, do mensalão, é um troço também sem pé nem cabeça. Comparou os Black, como é que chama os caras mesmo? Black Blocs de 2012, 2013, a golpistas que tinham
o apoio das Forças Armadas. Aqueles lá foram reprimidos pela polícia. Aqueles lá tomaram porrada e tinham que tomar mesmo, né? O Estado estava contra, eles reagiu. Esses aí caminharam no 8 de janeiro tranquilamente com apoio, com a escolta lá da Polícia Militar do Distrito Federal, até quebrar tudo. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele foi além do que as defesas falaram. Ele foi além dos argumentos da tia do Zap. Aham. Ele Não, foi... o sujeito que tentou dar uma sustentação jurídica para fake news de WhatsApp. Diga lá. Ele construiu o voto dele todo reproduzindo a impressão que dava, reproduzindo tudo que a gente vem acompanhando nos últimos 2 anos nas bolhas bolsonaristas. Todas aquelas justificativas estavam ali, porque o Bolsonaro saiu como inocente em todos os crimes. O Bolsonaro, em todos os crimes, inocente. E culpou o Mauro Cid. Ou seja, parece que vamos culpar o Mauro Cid, porque se não fosse a delação dele, não teria toda essa bagunça. Então vamos penalizar ele por ter aberto a boca, por ter dado com a língua nos dentes. E a gente faz. É uma coisa assim que é inacreditável, porque ele começa a falar e começa a dizer que não tem golpe de Estado, porque não há evidências dentro dos autos, não há evidências de que o Bolsonaro sabia, de que o Bolsonaro estava ciente, não tem nenhum tipo de organização, então eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Chega um ponto, Kiko, que tu começa a ver assim, que todos aqueles tios do Zap, as tias do Zap que falavam os maiores absurdos, entenderam a fala de um juiz do STF. Aquele juridiquês que é sempre inacessível e que serve como uma capacidade de distinção da própria fala do advogado, tem um pouco de vaidade nisso tudo, deixou de existir, concordou com todos os tios do Zap, concordou com toda a bolha bolsonarista, fez o Malafaia se sentir um juiz de direito, porque ele também reproduziu no voto dele tudo que o Malafaia vinha dizendo. Tudo que o Malafaia vinha dizendo, segundo o artigo tal, o Malafaia estava surtando ontem. Eu acho também que a gente não pode deixar passar quando o pessoal tem um humor apurado e um humor rico, porque esse meme aqui, Kiko, explica muito bem o que foi o voto do ministro Fux. E olha só, botaram um cartão de Visa ali na frente ainda para dizer que ele garantiu o cartão dele. O desejo à aprovação não preenche os elementares dos tipos do artigo 5, 3, 5. Ai, que ótimo. E aí, repito, discussões de língua branca e pensamentos e desejos criminosos, embora de apreciação repugnante ao critério religioso e moral, escapam à consideração do direito punitivo. É impressionante, esse cara tem uma criatividade que é incrível, né? É uma montanha russa, e sobe e desce para garantir ali, falaram o cartão Visa dele, é uma coisa realmente impressionante.